Olá, seres infinitos, bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. E hoje, conforme prometido, vou fazer um vídeo sobre procrastinação. Cabelo um pouquinho mais curto, eu fui segunda cortar, né? E eu pedi que fosse só as pontinhas, mas nunca é, né? Só as pontinhas, mas tudo bem. Cabelo cresce, o meu cresce rápido. Vamos que vamos. No vídeo de hoje sobre procrastinação, eu fiz um roteirinho e eu trago dicas e junto com as leis de Newton. Lembra as leis da física? Não lembra? Vamos lembrar neste vídeo. Vamos lá. Começando pelo que é, né? A procrastinação é o ato de deixar para depois. Todos nós procrastinamos, mas é diferente o ato do hábito, né? Quando se torna um hábito muito recorrente na nossa vida, é um sinalzinho de alerta. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho dos malefícios da procrastinação. Começando que existem dois tipos de procrastinação. Dois tipos de procrastinadores, na verdade, né? Eu descobri isso pesquisando aqui pro vídeo. Existe o tipo relaxado, que é o tipo de pessoa que só busca o prazer nas coisas, né? Então, a tendência é adiar tudo que acha chato. É meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E por não abrir a mão do prazer, né, acaba procrastinando, deixando pra lá, né? Então, ao adiar tudo que é chato, né, muitas vezes o que tem que ser feito, que bem que a gente queria, né, que a vida fosse só a parte super legal, a parte divertida. Mas temos também. Então, esse primeiro tipo é o tipo relaxado. Já o segundo tipo de procrastinador é o tenso nervoso. A pessoa que tem esse tipo, ela é consciente das obrigações, entretanto, ela tende a postergar também essas atividades, né, as questões que são um pouquinho mais difíceis para ela, para um momento depois. Aquela coisa do amanhã eu faço, porque tem a impressão que talvez amanhã as condições estejam mais favoráveis, que ela vai ter mais energia para fazer isso. Só que o que acontece, né? Lembra que eu falei, o ato é uma coisa, o ato de procrastinação. Mas quando a pessoa tem o hábito da procrastinação, o que vai acontecer? Ela não vai fazer isso com uma coisa só. Então, o tipo tenso nervoso, ele vai juntar várias coisas e vai deixar para amanhã, que vai se juntar com uma outra coisa de ontem que deixou para hoje e vai se sentindo sobrecarregado, né? As causas que levam à procrastinação são a ansiedade, né? Quando você está ansioso, a tendência é procrastinar, porque qualquer tarefa ela vai ter a tendência a parecer muito maior, muito mais assustadora, né? O medo da reprovação, ele vai trazer também essa energia de procrastinação. O medo, né? Ai, o que será que eu vou pensar? Então, é melhor eu deixar mais pra frente, quando eu estiver mais confiante, né? E só que o ato de você ter procrastinado aquilo que você queria fazer, não ter feito, isso vai te gerar ainda mais sensação de baixa autoestima. Então, uma coisa que retroalimenta a outra, né? O medo de reprovação vai ficar mais intenso quanto mais você procrastinar. Porque ele traz esse senso, né, de nossa, eu sou preguiçoso, eu não tenho muita valia mesmo, né? Eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Então, é bem intenso isso. Postergar, né, para que as condições aparentemente venham mais fáceis, aquela coisa, quando todos os planetas alinharem, quando eu tiver com bastante dinheiro na minha conta, né? Eu não tô gostando de uma coisa no meu relacionamento,
Mas quem sabe não passa sem eu falar, né? É aquela coisa, a gente postergando, vendo se a vida dá um jeito. Só que tem situações, né, que ficam se repetindo e chamam a gente pra ir. Mas, pelo ato de estar procrastinando em várias coisas, isso vai se intensificar. Dificuldade de lidar com emoções ou desconforto. Isso traz muita procrastinação. Quando a gente não tá se autoconhecendo, né, não tá lidando com as nossas emoções e os nossos sentimentos, a tendência vai ser cada vez mais a gente acumular coisas emocionais, acumular coisas de trabalho, coisas de relacionamento, e daí quando você vê uma bola de neve tão grande, né? Por isso que a procrastinação ela é uma coisa perigosa quando se torna um hábito, porque você vai juntando, vai acumulando, né? E a preguiça também é um fator que leva à procrastinação. E a preguiça aqui é bacana falar sobre o que nos leva à preguiça. Muitas vezes a falta de energia que nos leva a ter preguiça, assim, ai, não tenho vontade de fazer as coisas, pode vir da nossa alimentação física, de nós comermos coisas muito pesadas e o alimento, ele serve, né, para nos nutrir, mas tudo que é em excesso acaba virando toxina, acaba virando algo a mais que o corpo tem que estar trabalhando para digerir. Então, sim, a alimentação física pode gerar preguiça, ainda mais se a gente come coisas muito pesadas, muito processadas. Então, é bacana olhar para a alimentação, ou também a questão da estafa mental. Eu uma vez por semana, assim, eu pego algum momentinho e tenho procurado ficar longe das redes sociais, coisas assim, porque isso gera estafa mental, porque a gente tá todo momento ali nas telas, né? Com aquilo piscando, ou se não tá no celular, tá na TV, vendo alguma coisa. E essas coisas geram estafa mental e a gente fazer repetidamente o que a gente não gosta, né? É irônico eu estar falando, como assim, né? Tá falando de procrastinação e tá falando de fazer repetidamente coisas que a gente não gosta. Quando a gente tá num trabalho que a gente não gosta, quando a gente tá se empurrando num relacionamento que a gente não gosta, isso gera também estafa mental. E daí por isso que, né, de você não estar fazendo já em vários sentidos aquilo que você não gosta, né, tá se obrigando a fazer certas coisas, é como a procrastinação, ela é um sintoma. Ela é um sintoma do quanto a gente, né, tava empurrando certas coisas com a barriga, e daí o nosso corpo, nossa energia, tá se recusando a fazer aquilo que precisa ser feito. Os malefícios da procrastinação, além de tudo isso que eu já trouxe antes, né? Ele traz a sensação de culpa, sensação de sobrecarga, estresse, depressão, porque junto com a procrastinação, né, conforme você vai acumulando essas coisas, a tendência é você sentir uma sensação de peso e ficar presa no passado, ter dificuldade de avançar, né? O nome aqui do canal é Cura das Ações. Quando você está procrastinando, você não está indo em direção às ações, não está fazendo, né? O que precisa ser feito. Gera também muita ansiedade. Essa ansiedade ela vem junto com o medo, né? Aquela questão que eu tinha falado antes, que a ansiedade gerando a procrastinação e a procrastinação gerando a ansiedade, um retroalimentando o outro. Porque conforme você for procrastinando, quando você olha para a montanha de coisas que você tem que fazer, você já fica ansioso. Você fala assim: nossa, não quero nem acordar, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, né? Então, é um dos malefícios. E acordar já sem energia, foi aquilo que eu falei. Você fica com a impressão que você tem tanta coisa para fazer que você já acorda assim, parece que nem dormiu, nem descansou. E
por você estar acumulando coisas na sua mente que precisa de fazer, que tá tentando fugir, né, de resolver, o nosso inconsciente, eu tô fazendo um curso agora sobre interpretação terapêutica dos sonhos e fala sobre isso. O nosso inconsciente, ele vai trazer nos sonhos tudo aquilo que a gente tá tentando fugir. Então você fugiu o dia inteiro, mas à noite vai vir isso e vai ser pesado, vai ter pesadelo, né? Vai ter essas questões e vai acordar já sem energia. E tudo isso também gera uma angústia muito grande. Bastante coisa, né? Procrastinação é um dos males da humanidade. Eu acho que sempre foi. Mas levantei toda essa poeira aqui e vim trazer as dicas no vídeo. Vamos lá. Uma das dicas, a maioria das dicas que eu dei aqui eu já dei em outros vídeos, então eu vou colocar na descrição do vídeo os vídeos que tem a ver com essas dicas, falando mais a fundo, tá? Com essas ferramentas, para caso vocês queiram, vocês se aprofundem e aplicam na sua curação aí, na cura das suas ações, que é o que eu tenho, né? Eu sempre passo aqui as curas das minhas ações e que sejam contribuição para as suas. Vamos lá, as dicas. A primeira delas é sobre as mini metas. Você precisa de fazer alguma coisa, né? E parece muito gigante. Então divide, faz as mini metinhas. Ah, eu preciso de arrumar o sótão da minha casa. Então eu vou dedicar 20 minutos por dia naquilo. Se você colocar ali, né, como uma mini meta, é muito mais fácil do que você falar assim, você vai olhar o sótão que é gigantesco com um monte de coisa e já dá o desânimo ali. Agora, se você colocar mini metas, você vai fazendo um pouquinho por dia, quando vê, já foi. O vídeo que eu falo sobre isso é disciplina, vamos ser menos ambiciosos. E uma coisa bacana é você ir anotando essas mini metas. Eu fiz, né, pra te animar. Olha, hoje eu consegui fazer os 20 minutos. Seja um exercício, por exemplo, eu quero começar a praticar, né, fazer exercícios físicos. Hoje eu pratiquei 20 minutos. Vai lá e anota no dia seguinte pra ir te dando aquele gás, você perceber, sabe? Pra não ficar também naquela culpa no dia que você não conseguir fazer. Você olhar, nossa, eu já fiz 7 dias seguidos, né? Pra te dar aquele ânimo. Outra dica é organizar. O medir para gerenciar, né? Eu já coloquei aqui, eu vou colocar também na descrição de vídeo, eu já fiz um outro vídeo sobre isso. Aquilo que a gente não mede, né? A gente não gerencia. Então a segunda dica é você à noite no dia anterior ou logo de manhã, ao acordar, você fazer uma listinha com tudo que você precisa fazer naquele dia. E conforme você vai fazendo, vai dando um tiquinho. E outra coisa importante aqui é colocar, às vezes você não colocou alguma coisa na lista e surgiu. Se você, e isso vai, né, chamar seu tempo, tudo você vai fazer. Volta lá, depois que você fez isso, volta lá na lista e coloca, olha, fiz tal coisa. E tica, pra te dar um ânimo, porque às vezes você não vai conseguir, né, por esse imprevisto, por essa outra tarefa que te chamou, fazer tudo ali da lista, mas você vai ver o motivo. Olha, né, eu tive que fazer tal coisa, então por isso que não consegui cumprir a lista hoje. Outra coisa importante, eu tô dando essa dica de você colocar essa lista de tarefas, mas a outra dica que eu trago aqui é sobre gerenciamento de tempo. Você deixar um espaço, você não fazer uma lista, não ser tão ambicioso de fazer uma agenda com muita coisa. Porque se você colocar muita coisa ali, você não vai ter um espaço entre as tarefas. E se daí uma das tarefas demorar mais do que você tinha planejado, se acontecer alguma coisa, né, uma atividade te chamar, você tendo esse espaço entre as tarefas, você consegue melhor organizar. E daí você não desanima e fala assim, nossa, eu não consigo fazer nada mesmo, né? Outra dica aqui é focar em uma tarefa por vez. Eu tô fazendo vídeo aqui com vocês, né? Eu não vou tá olhando outra coisa ao mesmo tempo.
você tem que fazer aquela redação, desliga o celular, porque principalmente quando é uma tarefa que a gente não gosta, né? A tendência vai ser o quê? Olha, essa música que está passando. Olha, será que alguém postou alguma coisa? Alguém comentou no meu Instagram que eu postei, né? Não, foco total, né? Uma tarefa por vez. E uma dica que eu dou dessa questão de uma tarefa por vez, o foco, existe um método que se chama método Pomodoro. O Pomodoro é aquele tomatinho, sabe, de cozinha que o pessoal vira. E o método Pomodoro, ele recomenda você ter foco total numa atividade por 25 minutos. Daí você pode colocar o seu celular ali para despertar, né? E daí você desliga todas as distrações, fica fazendo aquilo por 25 minutos. E daí, quando ele desperta o celular, você dá uma pausa de 5 minutos, né? E pausa mesmo, vai beber água, ouve uma música que você gosta, para o seu corpo perceber, né, que você está tendo uma recompensa de ter feito aquilo que você estava procrastinando tanto. E daí, com o passar do tempo, você adotando esse método, vai te ajudando a fazer as coisas. Eu fiz muito isso durante a faculdade, né? E hoje em dia eu já não preciso mais colocar o relógio ali, eu desligo e vou, assim, né? Mas para você começar esse ato de não procrastinar, ajuda bastante. Bom, e dividir, mais uma vez, dividir as tarefas. Quando elas são grandes, você divide em partes. Por exemplo, eu quero arrumar um guarda-roupa que tem 20 gavetas, né? E daí você fala assim, nossa, não tenho ânimo para isso. Se propõe, divide. Minha meta é arrumar uma gaveta por dia. E daí vai ser muito mais tranquilo do que você pegar tudo num dia só, né? E virar. Bom, bloqueia estímulos externos, eu já falei, né? Junto com o Pomodoro. Desliga a internet do celular. Não, durante meia hora não vai acontecer nada demais, o mundo não vai explodir. E se for alguma coisa urgente, a pessoa vai te ligar, né? Então, fique tranquilo. Foca ali no que você tem que fazer. E mais uma coisa, uma última dica, é de arrumar o ambiente, assim, né? Muitas vezes a gente tá procrastinando e se você dá uma arrumadinha na sua mesa, isso libera energia. Isso eu tenho que fazer, uma dica que eu tenho que seguir, porque, Jesus, às vezes minhas coisas parece que soltou uma bomba, uma bagunça. Mas eu sinto muito alívio mesmo também quando eu arrumo a minha mesa, arrumo as minhas coisas. Isso traz mais energia para você colocar nas ações, parar de procrastinar. Beleza? Chegando no final do vídeo, agora vou juntar as leis de Newton com o tema procrastinação. Pra quem não gostava de física, eu também não era muito fã, não. Sou de humanas, né? De humanas e hoje eu falo que eu estou de energéticas. Como eu falei no outro vídeo, eu fiz relações internacionais, né? Mas eu era meio nerdzinha na escola e o que eu não entendia eu tentava lá, né? Mas não decorei muito, não. Vamos lá. Juntar as leis de física com procrastinação. Começando, para a gente lembrar, né, refrescamente, o que são as leis da física. A primeira lei de Newton, né, é a lei da inércia, que um corpo parado tende a manter-se parado e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Tá, Pamela, porque você colocou isso aqui nesse vídeo? Porque vem mais uma dica em relação à procrastinação. Faça exercício físico. Isso ajuda a gente tirar esse espírito da procrastinação. Quando a gente, né, se a primeira lei da física, a lei da inércia, fala isso, que um corpo parado tende a permanecer parado, então, quando a gente procrastina, né, a gente não quer fazer aquilo, a gente fica paradão, a tendência é a gente continuar paradão. Agora, quando a gente está em movimento, né, a tendência é continuar em movimento. Então,
exercícios físicos, você nem que seja praticar um alongamento de manhã para trazer mais energia em relação aí à procrastinação. Ajuda muito. Segundo, além do fato, né, de os exercícios físicos liberarem serotonina, vai vir uma sensação de bem-estar. E quando a gente tá com bem-estar, a gente vai lá e faz. Segundo princípio de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Olha, eu procurei porque eu não lembrava bem desse princípio. E o meu resumo aqui, o meu resumo pessoa de humanas, me corrijam aí quem é da área de exatas se eu falei errado, mas pelo que eu entendo e um pouco que eu lembrei assim do princípio fundamental da dinâmica, a questão é basicamente que algo que é pesado se desloca mais lentamente. Pensa assim, né? Se eu jogar essa capinha de celular para lá, ela vai se deslocar numa velocidade diferente de se eu jogar essa garrafinha para lá. Ela é mais pesada, ela vai se deslocar numa velocidade mais lenta, né? E por que eu trouxe o princípio fundamental da dinâmica para falar de procrastinação também? O princípio fundamental da dinâmica fala sobre. Lembrando que as leis da física falam como as questões, os materiais físicos funcionam, mas, como sou consteladora sistêmica, eu sempre gosto de conectar tudo, porque é tudo ligado, tudo é sistêmico. A questão do princípio fundamental da dinâmica, que é algo pesado se desloca mais lentamente, é chamando outra coisa que te ajuda muito com a procrastinação, é você cuidar da sua saúde emocional e mental. Eu falo isso todo vídeo aqui, não é porque eu sou terapeuta, ela é terapeuta e traz a importância disso. Sim, eu vejo a importância disso, mas mesmo antes, né, de estar terapeuta, eu já... Você percebe, né? É básico. Aquele dia que você tá bem desanimado, bem triste, não tá querendo olhar para as emoções, ou não tá com foco, né? Porque a mente tá para todo lado, fica mais difícil de você se movimentar, praticar ação. Então, o segundo princípio fundamental da dinâmica é isso. Corpos mais pesados se movem, se deslocam mais lentamente. Se você quer tirar a procrastinação, começa aí a meditar, né? Que é uma questão que ajuda com mental. Começa aí o seu trabalho de autoconhecimento para ajudar esses sentimentos aí e você ficar mais leve, ter mais energia, né, para colocar nas suas ações, nas mudanças que você quer ter para sua vida. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que toda ação tem uma reação em igual intensidade, só que no sentido contrário. Por exemplo, se eu socar uma parede, né, a minha ação vai ter uma reação. Não que a parede vai me socar de volta, mas a força que eu coloquei ali vai ser mandada de volta para a minha mão. Essa é a lei da ação e reação. É a lei do karma, gente. Eu fiz um post ontem no Instagram falando sobre isso, né? Muita gente fala da lei do karma como se fosse só pelo lado negativo. A lei do karma, na verdade, é a ação e reação. A gente recebendo, né, o que a gente plantou. E daí, por que falar da ação e reação quando se fala de procrastinação? É que, conforme a gente vai plantando, vai adotando esses hábitos para parar de procrastinar, com o passar do tempo, fica mais fácil. É o poder do hábito, ação e reação. A gente vai plantando e com o tempo a gente vai colhendo assim mais leveza, vai colhendo mais energia. E é isso aí. Nossa, outro vídeo que ficou grandão, mas esse aqui não é falando de mim, é falando de um tema que eu acho muito, muito importante. Eu trabalho bastante com as pessoas que eu atendo a essa questão da procrastinação, que é uma coisa que gera muita angústia, né? Ainda mais pelo fato do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo as coisas,
que muitas vezes é colocado na gente, né? Ai, agora é a hora, na quarentena, aprenda 5 idiomas, né? Blá, 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 né? Então, dá sim para se organizar, para fazer mais coisas na vida, mas é primeiro essencial a gente tirar esses pesos, né? Então, se exercita, vai buscar autoconhecimento, e isso aos pouquinhos, né? Um ato de cada vez, você vai liberando espaço para ter mais energia, para parar de procrastinar e para ir mais em direção à cura das suas ações, à vida que você escolher aí. Beleza? Espero que tenha sido contribuição. Lembrem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso aí. Um beijo.